Boa noite a todos, sejam bem-vindos a mais um evento da Ginotari. Hoje nós estamos aqui com um tema muito delicado e que merece muito cuidado. E por isso nós chamamos aqui uma pessoa especial em testamento, já foi escrevente, hoje um advogado muito atuante. Eu não conheço, nunca conversei com o doutor Alessandro, mas eu vi ele atuando algumas vezes. E doutor Alexandre não possa não saber, mas um dia eu vi o senhor atuando em uma audiência e saiba que o senhor tem o meu respeito, porque o senhor conduziu aquela audiência de uma forma brilhante. E eu, quando estava na advocacia, admirava e ficava olhando os outros demais advogados. E ali eu fiquei muito admirado com a sua atuação. É um fato que o senhor não sabia, mas fique aqui sabendo que tem o meu respeito e minha admiração pela forma de conduzir. E testamento, você precisa saber conduzir a vontade das pessoas, tirar as arestas ali, né? Então, acredito que a palestra de hoje será maravilhosa. Eu vou pedir para a doutora Andréia ler o currículo do doutor, para que as pessoas tenham aí conhecimento de com quem que nós estamos falando e quem que é o doutor Alexandre Munhoz no mundo jurídico e como ele entende testamento. Doutor André. Boa noite a todos. Primeiro, o doutor Alessandro Munhoz é um amigo meu, então tenho assim me sinto privilegiada de ser amigo do doutor Alessandro. Mas, além disso, ele também, doutor Alessandro Lima Pereira de Assis Munhoz, ele é advogado, titular do escritório Alessandro Assis Munhoz, Advocacia e Consultoria Notarial e Registral, pós-graduado em Direito Imobiliário com ênfase em Direito Notarial e Registral pela ESA-OAB, pós-graduado em Direito Notarial pela Escola de Direito Damásio de Jesus, advogado atuante no ramo notarial, voltado ao ramo de família e sucessões e planejamentos sucessórios, escrevente notarial com mais de 25 anos de carreira em tabelião de notas e especialista em inventários extrajudiciais. Esse é o nosso amigo doutor Alessandro. Doutor Alessandro, a palavra é sua. Brinde com o seu conhecimento. Muito obrigado. Eu agradeço a Ginotari, a todos vocês aí, por terem me convidado, né, para falar desse tema. É realmente um tema que nós temos aqui 1h30, ou um pouquinho mais ou menos, aí para fazer a apresentação dos pontos principais desse tema, mas é muito pouco tempo para se falar do testamento, porque existem muitas particularidades, né, com relação à questão do planejamento sucessório, daquilo que é tão importante para nós fazermos. Então, eu me sinto muito feliz, né, de estar aqui junto com vocês. Quero passar, assim, os pontos principais, pelo menos, da importância do testamento na vida de uma pessoa, quer seja ela milionária ou quer seja ela tenha apenas um imóvel. O testamento é importante para todas as pessoas. Eu vou tentar explicar um pouquinho aqui o porquê disso, né? E assim, já entrando no tema, eu entrei hoje na internet e verifiquei que houve mais, a procura por testamentos em cartório cresceu mais de 500% depois do início da pandemia. E por que ocorre isso? Porque as pessoas antigamente não imaginavam na morte que estivesse tão perto da pessoa ou de um ente querido, de alguém na família, do vizinho. Então, assim, a gente tem que imaginar que a morte é realmente uma sequência, ela vai vir um dia, né? E o testamento é um pedaço de papel assim, tão simples, né? Mas que ele evita uma dor de cabeça muito grande no futuro para os herdeiros ou para os legatários, dependendo da condição daquilo que a pessoa tem em vida. Então, esse tema é muito bacana. Eu vou colocar de início duas questões que houveram aqui no escritório durante a pandemia
e que isso fez com que eu falasse mais com os amigos, com os meus clientes, para explicar, né, a importância de se ter um testamento. Então, o primeiro caso, doutor Hilário, foi que existia um casal de 60 e poucos anos de idade, ou seja, estavam ativos, aposentados, viajavam e não tinham filhos. O que acontece? A tia tinha 4 sobrinhos que considerava como filhos. E a tia tinha 8 imóveis de aluguel, então tinha um bom patrimônio. E aí ela tinha o interesse de passar tudo isso para os meninos, já tinham conversado várias vezes. A tia pegou Covid, depois de uma semana internada, faleceu. Na sequência, o tio também com Covid, só moravam os dois juntos, ele pegou Covid também, foi para o hospital e faleceu. Então, ou seja, a tia faleceu primeiro, e 3 dias depois o tio faleceu, foram embora, ficou o patrimônio aí, e os sobrinhos vieram me procurar no escritório para fazer o inventário, né, para promover as regularizações. E a tia era casada com um tio em regime de comunhão parcial de bens. Portanto, o princípio aí o princípio de Saizinho por parte dela, ou seja, a abertura da sucessão por parte dela, tocou os bens 100% ao tio. Ou seja, na linha da sucessão hereditária, na linha de quem são os herdeiros necessários, nós temos o quê? Isso o artigo 1829 do Código Civil fala. Nós temos, primeiro, os filhos. Se não houverem filhos, os pais, ou o pai ou a mãe vivo. E, em terceiro lugar, independentemente do regime de bens do casamento, nós teríamos quem? O cônjuge. Nesse caso, a tia faleceu abstentato, ou seja, não deixou testamento, automaticamente os bens passaram todos para o tio. 3 dias depois o tio faleceu, para quem ficou os bens? Os sobrinhos da tia imaginaram que eram todos dele. E, na verdade, ficou para um sobrinho do tio que ele não tinha o menor contato. E era o herdeiro mais próximo dele, ele herdou os 8 imóveis. Não há o que se fazer. Se o sobrinho, se ele não entende não vou entrar nessa relação de que ele pode ou não pode herdar ou separar parte do patrimônio para a família dela, ele herda tudo sozinho. Então, olha a importância de um testamento para esse casal que, infelizmente, faleceu sem deixar o testamento, para os sobrinhos, né? Sem ter feito o planejamento sucessório. A segunda questão que chamou a atenção muito por questão do testamento, de se haver um testamento, é uma coisa que, essa história eu falo para nós, colegas, dentro do escritório, com nossos clientes, né? De repente você tem uma amizade com um cliente mais antiga, eu acho que é muito importante o advogado entrar um pouquinho nesse mérito, se ele conhece a família do cliente, se ele conhece o cliente, a história do cliente, em propor um testamento. A segunda questão foi que um senhor casou-se a primeira vez, depois de 20 anos, divorciou da mulher, deixou uma casa na praia, deixou um apartamento no interior e um imóvel em São Paulo para a ex-esposa e para os 3 filhos. Ele contraiu novas núpcias, ficou casado por mais 18 anos com essa segunda esposa, né? E aí o que acontece? Ele teve uma grande sorte na vida, virou empresário, construiu um belo patrimônio. E aí, com relação à questão daquilo tudo, houve o falecimento dele também, devido à Covid. E aí, o que acontece? Ele deixou uma filha aqui no segundo casamento, e o patrimônio que ele tinha do primeiro casamento, ele já tinha disposto disso para a herdeira e para os filhos, e os filhos vieram a herdar tudo aquilo que a segunda família tinha. Ele poderia ter feito um planejamento sucessório para evitar, por exemplo, que a esposa dele não tivesse que herdar parte da casa que ela tem de moradia
com os filhos do primeiro casamento. Então, isso, o que acontece? É um planejamento sucessório feito por um testamento público. Ou, já vou falar as modalidades dos testamentos, né? Mas a ideia é o quê? A ideia é que a gente entenda do nosso cliente a necessidade que cada um tem. São necessidades, às vezes, simples, mas que o testamento ele se torna uma ferramenta muito importante como instrumento lá na frente, na hora que você não estiver mais aqui, que você possa deixar o último recado à justiça para falar, olha, eu quero que a minha situação seja dessa maneira, que os meus bens fiquem dessa maneira. Então, a questão do testamento, quando a gente tem, mais um exemplo, os filhos, e de repente você tem determinados casos aqui do escritório, a gente está nesse mundo que, infelizmente, com a pandemia, muitas pessoas estão devendo, as pessoas, os empresários, tem muito empresário que quebrou no meio da pandemia, e aí o que acontece? O pai e a mãe, ele pode simplesmente falar, não, mas não é tudo dos meus filhos, eu não quero nada, vai ser tudo deles. Ok, mas se você sabe que tem um filho seu com um problema, que tem ações trabalhistas, que tem, que está com o nome sujo, por filho, o filho tem algum problema no nome, você simplesmente faz um testamento legando e reconhecendo que os herdeiros são aqueles 3 filhos, mas que você faz a disposição de que os bens transmitidos a todos eles sejam feitos com cláusula vitalícia de incomunicabilidade e impenhorabilidade. Isso significa o quê? Também para outros pais, né, que às vezes você não gosta muito do genro ou da nora, isso também favorece muito, porque a cláusula de incomunicabilidade, ela trata do quê? Que o bem só vai ser sempre do herdeiro necessário, sempre do filho, ou sequer seja do legatário. Se você vai dispor para um sobrinho, você também pode colocar essa cláusula, né? A incomunicabilidade, ela faz com que seja um casamento em comunhão universal de bens, ou seja, uma comunhão parcial, ou mesmo uma união estável, sem papel nenhum que o filho tem, que o herdeiro tem, ou o legatário, esse bem nunca vai comunicar com outro cônjuge. E, da mesma forma, a questão da impenhorabilidade significa o quê? Que você protege o patrimônio com os filhos para que, na hora da sucessão, vamos supor, 1/6 de um dos filhos que vai tocar ele, corrompa toda a outra parte do patrimônio, porque aí você não vai conseguir fazer a venda dos demais imóveis, porque sempre que alguém tirar a certidão dos proprietários, vai ver que um dos filhos está com o nome cheio de problema. Então, quando você faz essa disposição e coloca a cláusula de impenhorabilidade dentro do testamento, você faz com que o patrimônio realmente esteja protegido com os herdeiros. Então, você não está dispondo de nada do que é diferente, você está colocando que aquilo realmente vai ser para os seus herdeiros, e aí, supostamente, no falecimento, a gente teria a proteção, né? Esse tipo de planejamento sucessório, ele se trata da seguinte maneira. Normalmente, o testamento ele não pode ser conjuntivo, ou seja, eu não posso fazer junto com a minha mulher um testamento só. Cada pessoa tem que fazer o seu próprio testamento, é um ato próprio da pessoa, ninguém pode fazer por ela, não se pode ser feito por procuração, tá? E assim, antigamente, doutor Hilário, que também já trabalha em cartório há bastante tempo aí, tem uma carreira brilhante dentro do cartório, o senhor sabe que antigamente, quando houve o regime de bens da comunhão parcial, em 1977, nós tínhamos o entendimento do regime de comunhão universal de bens, que marido e mulher iam no cartório para fazer um testamento para deixar parte que podia dispor para o outro cônjuge. Isso, naquela época, se tornou uma constante e que depois caiu em desuso. Mas isso significa o quê? Que o marido pode testar para a própria esposa e vice-versa, porque nós não sabemos quem vai primeiro, ou se, eventualmente, você entra dentro do avião, o avião é abduzido, e aí você vai os dois juntos. Então, você tem que considerar isso também, né? Porque pode haver uma conveniência. Você pega um carro, o carro some, bate, morre os dois juntos.
você não tem condição de saber quem faleceu primeiro, como é que vai ficar o princípio de saber qual é o primeiro inventário? Então, quando você tem um testamento para se fazer em comum, você lega que a tua parte disponível fica para a tua esposa e vice-versa. A tua esposa, se ela for primeiro, a parte disponível fica para você e a parte da legítima fica para os herdeiros. Isso, em proposições diretas, significa que você fica com 75% do patrimônio e os herdeiros filhos, ou os herdeiros necessários que sejam, ficariam com os outros 25%. É uma coisa interessante, caiu-se um pouco em desuso hoje, mas também é uma forma de fazer um planejamento sucessório para que o cônjuge sobrevivente possa determinar a administração das coisas, para que ele não seja um sócio meeiro das coisas. Ele recebe a meação dele, aquilo que é dele por direito, mais os 25% da parte disponível. O testamento é uma coisa que é muito particular. A gente tem a questão de que você pode simplesmente procurar um tabelião em qualquer cartório e fazer um testamento público. O testamento público, eu sempre falo que é o mais recomendado. Por quê? Porque a fé pública do tabelião é indiscutível. Então, a chance de você ter um testamento feito em cartório invalidado lá na frente, primeiro, é um grande problema, porque você não está mais aqui para alegar que a sua disposição de última vontade é realmente aquela, né? Então, quando o testamento faz a prova através do tabelião público, o tabelião, ele exerce, né, várias condições e tem toda uma programação antes de se lavrar um ato, né? Você tem toda uma solenidade do tabelião fazer uma entrevista com o testador, de explicar antes e ouvir do testador o que ele quer fazer, para que depois esse documento seja escrito e validado perante o tabelião e perante as duas testemunhas que são obrigatórias por lei para que o testador faça esse documento. Então, você sempre tem que ter duas pessoas como testemunhas. O que acontece? Você fazendo um testamento público, você fazendo um testamento perante o cartório, além de você ter a garantia de que aquilo foi feito perante um tabelião e provavelmente a discussão sobre aquele documento até pode ser feita se você legou mais do que poderia ou se, eventualmente, você colocou determinados bens que não existem mais na hora da sucessão, na hora que a gente faz a abertura do inventário. E aí, dependendo do que você legou dentro do testamento, aquilo vai ser objeto de alguma ou discussão judicial ou até mesmo uma eventual conciliação. Vou explicar isso com detalhes daqui a pouquinho. Mas o mais importante é o quê? Que uma vez que o tabelião faça esse testamento, você pode simplesmente sair do cartório, jogar o testamento num bueiro, que ele vai estar registrado no livro de notas do cartório, e existe, talvez, a única questão de segredo de justiça dentro do cartório hoje, que é a questão de você não conseguir saber o que a pessoa testou, ou se mesmo ela deixou ou não deixou o testamento. Você só consegue fazer uma busca do testamento deixado com a certidão de óbito na mão. Então, isso significa o quê? Que esse documento ele tem a garantia da segurança e do segredo de justiça, através do cartório de notas, e mais, o tabelião é obrigado, ao final de cada mês, fazer o registro perante a Central de Registro Nacional de Testamentos, que é regrada pelo Colégio Notarial, ele que faz a administração dessas informações, e isso hoje já existe, de 1970 para frente, todos os testamentos já se encontram registrados. Existe uma determinação na lei que o primeiro documento, a partir da hora que você faz a abertura do testamento, a abertura do inventário, quer seja de forma judicial ou extrajudicial, você tem que fazer o quê? Você tem que apresentar a certidão de óbito e pedir uma certidão testamentária, provando se houve ou não houve testamento. Então, a grande segurança jurídica para o testador é o quê? É que, obrigatoriamente, quando chegar esse documento, vai estar lá registrado que eu fiz o meu testamento
no segundo tabelião de notas. E que, eventualmente, para seguir com o meu inventário, o próximo passo é o quê? É ir lá no cartório, apresentar a certidão de óbito, porque sem a certidão de óbito você não consegue tirar uma certidão. Essa é a garantia do segredo de justiça, daquilo que você quer deixar como legado, sem que as pessoas saibam, né? Você não precisa fazer isso. E aí, aqui em São Paulo, obrigatoriamente, você tem que entrar com uma ação de abertura, registro e cumprimento de testamento no Fórum Central. Então, tratando-se de testamento, você só pode dispor no Fórum Central com relação à questão de que o juiz possa ler o testamento, que o MP possa ler o testamento e possa verificar que não existe qualquer tipo de problema com o testamento, que não existe nenhum tipo de dúvida, ou se eventualmente alguém contestar, o próprio juiz que faz a abertura e o registro, ele pode verificar a circunstância e verificar se esse testamento realmente é válido ou não. O testamento sendo válido, o juiz vai autorizar a inscrição dele, vai registrar ele na vara de família e sucessões, e sendo todos maiores e capazes e pedindo autorização judicial, o inventário pode ser feito via tabelião de notas. Então, isso é uma garantia, porque antigamente, quando você tinha o testamento, você só poderia fazer o inventário através do fórum. E, às vezes, isso era uma complicação, por quê? Porque a questão principal de você fazer o inventário judicial hoje é o tempo. E no cartório, estando todos de acordo, você tem a situação de que isso fica vinculado a 15, 20, 30 dias no máximo, você tem o inventário finalizado. Então, quero demonstrar que administrativamente a peça do testamento para efeito de um eventual inventário, de uma eventual escritura de inventário extrajudicial, ela é muito prática, tão quanto a questão do próprio inventário extrajudicial sem o testamento, né? Então, isso tudo se tornou mais prático hoje. Muito bem. Seguindo nas explicações, nós temos a questão de vários testamentos, né? Eu expliquei a questão do testamento público, nós temos a questão do testamento particular. Um detalhe que eu esqueci, que é muito importante, como é que se cobra o testamento público, né? Porque tem muita gente que fala, mas deve ser muito caro, eu não vou fazer o testamento porque ele é muito caro, eu tenho só uma casinha aqui, ou eu nem tenho casa, eu só tenho uma poupança aí de 80 mil reais, eu queria que fosse feita alguma coisa, mas eu não vou no cartório. Muito bem. O testamento, independentemente da orientação com relação à questão patrimonial, ele tem um valor só. Então, ele é tabelado no estado de São Paulo, né? E desde que você tenha valores monetários, ou você tenha o caráter econômico da escritura de testamento, que você vai determinar que o legado seja de bens móveis ou imóveis, o valor do testamento aqui em São Paulo é em torno de R$ 2.048,23. Então, esse valor, relativamente para as pessoas que têm patrimônio, é um valor que chega a ser muito baixo, né? O valor desse documento, a importância desse documento é tão importante ter um testamento, e a realidade é que esse custo, ele realmente é pequeno. Então, há a possibilidade de você fazer o testamento de forma pública, e assim, se você tem outras questões para alegar que não sejam bens, que você tem outros tipos de disposição não monetária, esse testamento, ele fica no valor de R$ 341,35, se ele não tem um caráter monetário. Então, é assim, o documento feito em cartório, ele garante a segurança e a certeza de que realmente lá na frente, no dia que a gente for embora, esse documento vai ser levado à justiça e nós vamos dar o último recado. Então, a parte do custo do testamento é realmente em torno de R$ 2.000 dentro do cartório. Agora, temos o testamento particular. Então, o Código Civil fala que você pode deixar o testamento particular
Esse documento você pode fazer ele por escrito, você pode digitar, você pode datilografar, mas a obrigação que a lei determina é que você, além de assinar esse documento expressamente, você teria que ter 3 pessoas junto, maiores, que seriam suas testemunhas para a questão de validar tudo aquilo que você fez descrito dentro do testamento. A diferença é que quando você teria que eleger alguém de tua confiança para que guardasse esse documento, para que na hora da tua falta, essa pessoa, normalmente, essa pessoa tem o nome de testamenteiro, ele recebe esse encargo, né? O testamenteiro é aquela pessoa que ficaria obrigada a apresentar esse testamento em juízo para fazer valer todas as questões que a gente determina no testamento. No tabelião, o tabelião também determina isso dentro de uma escritura de testamento, quem será eleito o testamenteiro ou os testamenteiros, em via de regra, para fazer valer esse testamento em juízo e para administrar os bens do testador. Então, essa é a grande de encargo de um testamenteiro, né? E aí, o grande problema do testamento particular é o quê? Que você, quando leva isso para a justiça, o juiz, ele vai ler, vai interpretar, e é ele que vai decidir se esse testamento ele tem plena validade, se ele vai ser escrito e registrado sem maiores problemas. Então, o grande problema do testamento particular é você fazer e não respeitar, por exemplo, a questão da legítima dos seus herdeiros. Então, você coloca que você quer deixar para o legatário uma determinada fração ideal dos seus bens que ultrapassa aquilo que você poderia dispor, ultrapassa a tua parte disponível, ultrapassa os seus 50% que a lei permite que você possa dispor para qualquer pessoa. Isso causa, perante um testamento particular, na hora do inventário, isso causa um problema, por quê? Porque esse testamento ele pode ser invalidado. O juiz pode não conhecer esse testamento e aí aquilo que você tinha de desejo não vai se cumprir, ou parcialmente não será cumprido. Então, essa é a grande vantagem da pessoa sempre procurar um profissional técnico, ou o tabelião especificamente falando, para que possa ter a orientação específica em cada um dos casos que a gente tem. Ou seja, cada testamento vai relatar aquilo que é a vida da pessoa, né? O testamento, é muito difícil um testamento ter a mesma praticidade e valer da mesma forma para 2 ou 3 determinadas pessoas. Então, a gente, por isso é tão importante você ter essa ferramenta como um planejamento sucessório, para que isso não cause transtornos lá no futuro, na hora de fazer o inventário. Nós temos outros testamentos também, como aqui a nossa classe, provavelmente a maior parte, somos todos operadores do direito. A gente sabe que a gente tem o testamento militar, a gente tem o testamento duplo pativo, nós temos outras coisas com relação a disposições de última vontade, mas um testamento que é importante da gente falar é o testamento cerrado. O testamento cerrado é como se fosse um testamento particular, mas que você faz perante a presença de um tabelião. Existe uma solenidade que, particularmente, eu acho que é até mais bonito do que o testamento normal, porque você vê um tabelião cozer um testamento, é uma coisa muito bonita, né? Quem já passou por isso, quem já presenciou, sabe que é realmente muito bacana. E o que significa o testamento cerrado? Você passar à sua disposição, ou por escrito, seja ele de você escrever manualmente o seu testamento, ou eventualmente você utilizar da regra do computador ou de uma máquina de escrever, mas você coloca ali toda a sua disposição, você coloca ali tudo aquilo que você deseja para depois do falecimento, né? E aí, perante as 2 testemunhas, na frente do tabelião, o tabelião ele vai passar os olhos para ler o documento, para ver se, por exemplo, existe algum erro ou se existe alguma informação divergente, se você errou e rabiscou o texto, que poderia chamar uma eventual não validade do testamento.
Então, o que o tabelião faz? Ele simplesmente lê por cima o seu testamento, ele finaliza e encerra, dando a fé pública que ele fez isso na sua presença, ele dobra o testamento, e aí ele costura o testamento com barbante e com cera. Então, ele faz os furinhos numa carta, coloca o seu testamento lá dentro, ele sela toda essa carta com o barbante e com a cera. Era uma espécie de uma vela, né? E aí ele coloca o timbre dele, do sinal público, em cima, no meio da carta, e dá o visto. Aquele testamento, com aquele selo, ele só vai ser rompido pelo juiz de direito. Esse documento, se ele for feito de alguma outra forma, ou se quem ficou responsável pelo testamento, por algum motivo, quebra aquele selo, isso já prova a inviolabilidade do documento. Então, existem alguns tabeliães em São Paulo que eles fazem esse testamento cerrado e guardam no cofre junto com os livros. E essa informação do testamento cerrado, ela também é comunicada ao colégio notarial, dizendo que existe esse documento. Então, isso é uma coisa muito importante, né? Com relação à questão das disposições, como são feitas as disposições de última vontade, mas a forma mais habitual, a forma mais correta é realmente se fazer através do instrumento público perante o tabelião de notas. Aqui no escritório, eu faço uma média de aproximadamente 4, 5 testamentos por mês. Então, eu faço o acompanhamento da seguinte maneira. O testamento nunca ele é feito apenas como entrevista do cliente. Então, isso quer dizer o quê? Que o testamento, para ser bem feito, a gente tem que repassar pelo menos as informações e conversar para ver aquilo que o cliente realmente deseja, aquilo que ele quer. Umas 3, 4 reuniões para que a gente possa, depois disso, começar a escrever o documento. Por quê? Porque, na maioria das vezes, quem vem procurar fazer um testamento é quem? Ou é um casal que não tem filhos, então, eventualmente, um vai ficar para o outro vai ficar para um, mas a gente tem que imaginar daquele problema do avião ser abduzido, né? Então, se os dois forem embora juntos, como vai ficar o planejamento sucessório? Para quem vai ficar, né? Nós temos a questão das pessoas que são solteiras e não têm filhos. Então, você tem a questão de ter 10 sobrinhos, mas existe um sobrinho que vai na sua casa todo dia, tem um sobrinho que te acompanha para fazer de compra, tem um sobrinho que é o escolhido, que é teu filho, né? Pela questão de amor, me fugiu agora o caráter da relação, mas a questão é que existe um sobrinho que é aquele que cuida, é aquele que te acompanha, e aí você acha que é justo que aquele teu patrimônio, que só aquele teu sobrinho ficou junto com você, ele é o merecedor. Então, as pessoas vêm justamente para quê? Para vincular essa questão de ter essa garantia, né, de que, no meu falecimento, os meus bens vão ficar para um sobrinho, e não para os 10. E não para aquele sobrinho que nunca veio viver, não me liga no Natal para desejar Feliz Natal, enfim. Essa é a questão também do planejamento sucessório dessas pessoas, que não têm herdeiros necessários, né? Que não têm ascendentes, que não têm descendentes, ou, eventualmente, até a possibilidade de você, de repente, dentro de uma família normal, você entender que um determinado filho deva receber um patrimônio específico teu. Então, é assim, eu tenho 4 casas. Só que uma das casas, eu queria que, quando eu fosse embora, ela ficasse especificamente para minha filha, porque ela já mora lá, ela não tem patrimônio, aquela casa é a casa que ela vai ficar para ela, que eu já dei para ela, mas eu não fiz isso no papel para não criar problema com os outros filhos. Muito bem, o testamento serve para isso. Então, você tem a livre disponibilidade de dispor de 50% do teu patrimônio como melhor você entender, mesmo dentro de casa. Quando nós demos um exemplo agora há pouco com relação à questão do cônjuge, nós temos essa questão também de você
fazer esse planejamento através de um testamento para que o imóvel A fique para o filho B, o imóvel C e D fique para os filhos A e D, e assim, por sua vez, você vai determinando essas coisas que, chegando lá ao final, é isso que vai ser feito no seu inventário. Existe a disponibilidade de você fazer isso em vida, através de uma escritura de doação, ou de doação com reserva de usufruto. Mas o grande problema é que, hoje, eu não tenho disponibilidade para pagar 4% do patrimônio. Ou seja, eu não tenho disponibilidade de pagar o imposto causa-mortes, porque uma hora ele vai vir agora na doação, ou lá na frente no inventário. Aqui em São Paulo se falava até há pouco tempo que esse imposto iria dobrar para 8%. Nessa época, houve bastante procura aqui no escritório, inclusive, de pessoas que já estavam interessadas em fazer o planejamento e que, eventualmente, vieram saber quanto custava fazer essas escrituras, justamente com medo do aumento do imposto. E aí, graças a Deus, até hoje, né, a gente sabe que isso não passou e que fique mais um bom tempo dessa maneira. Mas a regra é que você, às vezes, não tem a disponibilidade desse dinheiro, de gastar esse dinheiro hoje sobre o imposto, então, ao invés de você fazer uma escritura de doação, você dispõe isso através de um testamento, gastando o valor de R$4.000. Por que R$4.000? Porque tem a tua parte com relação à disposição dos bens para os filhos e tem a parte do outro cônjuge. Então, quando a gente fala que o testamento ele não pode ser vinculado ao casal, ele não pode ser conjuntivo, mas cada casal atribuindo aquele entendimento que vocês querem que o patrimônio fique para determinados filhos, vocês podem fazer tudo isso e clausurando com a incomunicabilidade, a impenhorabilidade e, talvez, dependendo do caso, a inalienabilidade. Essa questão da cláusula de inalienabilidade, ela, hoje em dia, caiu um pouco em desuso. Inclusive, nós tivemos um caso aqui no escritório que foi difícil de provar para o juiz, que a família estava passando necessidade e o testador, fazendo um testamento lá atrás, ele determinou, né, através da disposição de última vontade, que os bens não poderiam ser vendidos pelos filhos. Então, quer dizer, você tem um patrimônio que você recebe por herança, mas por determinação expressa testamentária, você não pode alienar. Então, essa cláusula só passa para os teus herdeiros. Só os filhos dos filhos poderiam negociar os imóveis, poderiam fazer alienação. Então, é muito difícil você provar hoje para o juiz que ele teria que quebrar essa cláusula dessa disposição. Então, eu não recomendo, ou talvez, como já houveram casos, eu recomendaria que o testamento até fosse feito com a cláusula de inalienabilidade, quando, por exemplo, existem filhos menores. Então, você estipula que o filho não pode vender até os 25 anos de idade. Depois dos 25, dos 35, então você pode liberar esse patrimônio, né, para a questão que o filho possa dispor disso depois de uma determinada idade. O testamento, você ainda pode legar, se você tem filhos menores, isso é uma coisa muito importante, de quem vai cuidar deles. Quem vai ser o responsável pelos seus filhos. E aqui, isso no escritório, a gente tem os pais que às vezes se divorciam, têm filhos pequenos, os pais trabalham, viajam muito, e com esse risco maior de eventualmente acontecer uma sucessão, às vezes a mãe não quer que o pai cuide do filho, então ela quer que a mãe dela cuide do filho. Você tem que fazer um testamento muito bem feito para deixar esse recado para a justiça. Principalmente até para explicar por que ela não quer que o pai faça isso. Então, tudo isso você pode colocar dentro de uma cláusula testamentária. Para quê? Para que seja um recado para a justiça, para que seja um recado para o juiz lá na frente, que eventualmente na hora que, se houver acontecer uma sucessão e o filho ainda seja menor, que você proteja os bens dele, você proteja o patrimônio dele, para que Deus o livre não aconteça do cônjuge sobrevivente começar a dilapidar o patrimônio do menor. Então, são pequenas histórias, como eu falei, nós temos muitas situações e cada situação é de um modo diferente com relação a esse planejamento sucessório, né? Vamos lá, mais alguma coisa que
Doutor Alessandro, me permita uma intervenção rápida. Pois não. Por favor. A nomeação de tutor ela é por testamento, né? Então, esse exemplo, por último, que o senhor deu, é da questão da nomeação do tutor. Então, vamos imaginar uma mulher que lutou e vem criando a filha ali sozinha e batalhando, e não tem outros filhos e só tem aquela filha. Quer dizer, se ela vem a faltar, automaticamente a tutela dessa criança menor ficaria com o pai, da qual a mãe não tem mais relação, né? E aí, então, por testamento, eu posso estabelecer, olha, caso eu venha a faltar, eu quero que o tutor... Ih, travou. Tá travando, né? Tá travando, Hilário. Doutor Hilário, foi até tutor. Ele volta. É a internet. Provavelmente é sinal de internet. O Hilário, travou, viu? Tá ruim aí? Você foi até o tutor. A gente ouviu até o tutor. Então, que aí a testadora faria a eleição de um tutor, né? Exato. Então, fazendo a nomeação do tutor, principalmente nesses casos hoje, não sei se está me escutando. Está me escutando? Sim. Sim, Agora? sim. Então vamos supor, a mulher tem um filho, batalha lá e tal, e tem o pai, infelizmente, escolheu a administração errada de um pai que não está nem aí e tal. Ela constrói um patrimônio, né? Se ela vier a faltar e sendo a filha menor, e não havendo outros herdeiros, tal, a filha vai ficar, né? Vai ser herdeira ali do patrimônio. A pessoa a ficar com a tutela da criança seria o pai, que é um gastão, que é um cara que gasta tudo e tal. Então com essa, a gente já pode estabelecer, olha, quem vai administrar os bens do menor ou quem vai ser o tutor do menor vai ser a minha mãe, né? É isso que eu entendi, não é isso que o senhor quis colocar? Sim. Então, há essa possibilidade, através de uma cláusula testamentária, a gente pode fazer com que esse recado seja dado ao juiz, né? Então, é lógico que você tem essa situação de afastar o pátrio poder daquele pai sobrevivente. Mas a parte mais importante do que você tem é a questão de demonstrar, através da cláusula testamentária, o que você tem, que é a questão que o outro cônjuge é gastão, que ele tem algum problema de administração, que ele tem outra família, enfim, que ele não participa do dia a dia do filho, e aí, através do testamento, isso é levado a efeito de juízo, né, do juízo, e o juízo, entendendo por bem, ele vai determinar que o tutor seja a pessoa que recebeu esse encargo por testamento. Então, olha como tem tantas coisas importantes que a gente pode fazer num testamento. É uma coisa desde de proteger o patrimônio dos próprios filhos, como proteger o patrimônio dos filhos nessa situação, né? Então, você tem essa possibilidade dessa questão de eventual legado para herdeiros ou legatários. Herdeiros são os herdeiros necessários, são os filhos, o próprio cônjuge. O cônjuge é o herdeiro necessário. Então, você pode legar com cláusulas para o próprio cônjuge. E, eventualmente, para os legatários, para os sobrinhos, para a sua amiga, para o vizinho. Enfim, você tem a condição de fazer essa proteção, né? E esse planejamento. O testamento é uma coisa que também as pessoas talvez não tenham muito conhecimento. Como é que funciona se eu coloquei alguma coisa no meu testamento e amanhã ou depois eu quero mudar? Eu posso mudar? Pode, tranquilamente. Você pode fazer tantos quantos testamentos necessários você quiser fazer em vida. Então, a única coisa que você não pode mudar no testamento é se eventualmente você fizer o reconhecimento de paternidade, né, de um filho.
Então, se você coloca lá que eu reconheço como meu filho, o fulano de tal, e por questão da ocasião do meu falecimento, eu quero que todos os meus bens sejam divididos em partes iguais, inclusive com ele, o qual se torna, a partir desse testamento, um herdeiro legítimo do meu patrimônio. Ok. Se você faz isso uma vez, você não pode mais cancelar. Então, hoje nós temos a questão também dos filhos socioafetivos. Então, as famílias, o conceito de família mudou muito do que era o Código Civil de antigamente. Então, eu tenho, eventualmente, à disposição de, além de legar para os meus filhos, eu posso legar para os meus enteados. Então, eu tenho uma relação que eu não tenho um filho, mas eu tenho um enteado, ok, eu posso fazer o reconhecimento através de uma disposição testamentária que, pela socioafetividade que existe entre eu e tal pessoa, o meu patrimônio seja legado para essa pessoa. E, salvo essa questão que não pode ser mudada, as demais disposições você pode fazer tanto quanto os testamentos, e o que vai valer é sempre aquele último. Ou seja, a partir da hora que eu dei o meu último suspiro, é aquele testamento que é válido. Então, o custo, lógico, cada vez que você fizer o testamento, você vai ter um custo no cartório. Se você fizer testamentos particulares, você tem que rasgar o anterior, entre aspas, né? Mas para que você justifique a possibilidade de que realmente é o último testamento seu que teria plena validade. Então, é uma grande ferramenta que a gente utiliza hoje. Esse tipo de ferramenta do planejamento sucessório, ele relativamente não é caro, porque você realmente pode fazer essa disposição através de todo o seu legado. Simplesmente falar assim, eu não preciso falar que eu tenho o imóvel 1, 2 e 3, e que esses 3 imóveis vão ficar para os meus filhos. A gente sempre pode colocar que a totalidade do meu patrimônio, no dia do meu falecimento, vai ficar para os meus filhos. Por quê? Porque o testamento, ele não te bloqueia de amanhã ou depois, você quiser vender um patrimônio para poder viajar para a Europa, para curtir a vida, você pode dispor sempre de tudo aquilo que você tem em vida. O testamento, ele só vai ter a validade daquilo que ficou depois do último suspiro. Então, o que eu quero dizer é assim, o testamento, normalmente, se você quer fazer somente a proteção, você não precisa falar do que você tem de bens hoje, o que você tem de dinheiro, o que você tem de patrimônio. Você pode simplesmente legar que toda aquela parte do teu patrimônio vai ficar para os teus herdeiros com as cláusulas ou, eventualmente, dispondo cada qual com o seu herdeiro. E aí, se eventualmente você lega para um dos herdeiros um imóvel e depois você faz a venda, lá no final, a gente tem a questão de quebrar, quebrar a legítima, né? Com relação à questão de colocar na balança aquilo que você poderia dispor daquilo que sobrou lá no final. Você também é bem legal. Então, o que acontece? Essa questão de você quebrar a legítima num eventual testamento é o quê? É você dispor de mais, você dispor de mais de 50% do que você tem para as pessoas que não podem receber ou que estão recebendo a mais do valor do patrimônio. Isso, lá no final, no inventário, ele pode ser equilibrado através de um livre consenso entre os herdeiros. Então, eu disponho de que parte do meu patrimônio vai ficar para o meu filho A, B e para o filho C. Lá na frente, o patrimônio que eu deixei para o filho C não existe mais. Então, quer dizer que o filho C vai ficar sem patrimônio? Não. Essa é a questão sempre da legítima. Então, é isso que o advogado, né, é isso que nós, como operadores do direito, na hora de fazer a orientação com o nosso cliente, a gente tem que deixar claro para ele o quê? Que mesmo que ele deixe um único patrimônio, ele tem que saber que aquele patrimônio, a metade pertence à legítima. A legítima quem são? São os herdeiros necessários. Da outra metade, se ele quiser dispor para um só dos herdeiros ou para o cônjuge, ele tem essa livre disposição, como a lei fala que a parte disponível dele pode ser feita. Então,
isso é uma coisa que às vezes acontece na hora da gente abrir o testamento, na hora de fazer o inventário, mas que, particularmente aqui no meu escritório, a gente sempre chegou a um comum acordo de conciliação e na verdade, o testamento, mesmo existindo testamento, a gente pode levar tudo isso para se fazer em cartório, se fazer de uma forma rápida, de uma forma mais barata, porque a gente sabe que o inventário, ele feito em cartório, ele quase sempre é muito mais barato do que no fórum. As custas dos fóruns são mais caras, né? E a gente tem essa relação de, no cartório, você ter a qualidade de fazer um documento de partilha com rapidez, com segurança, e que, eventualmente, o tabelião é a pessoa que faz o testamento. Então, é lógico que o tabelião sabe ler o testamento, sabe fazer a interpretação do testamento. Então, é isso. Eu acredito que essa questão dessas disposições, né, a gente teria que falar teria que fazer sempre uma entrevista com aquela pessoa interessada em testar, né, entender o problema da pessoa, entender a família, entender até a qualidade, a quantidade dos bens, para que a gente possa passar isso para um papel. E aí, depois dessa minuta, até a avaliação final do tabelião, aqui normalmente o que eu faço? Eu monto uma minuta, a gente vai aparando as coisas com o testador, a hora que o testador acha que é realmente aquilo ali, que é o desejo de última vontade, aí a gente manda para a conferência de um tabelião, o tabelião chama o testador para fazer uma entrevista, e aí vai ser feito novamente pelo tabelião essa análise das disposições, das relações patrimoniais, e aí, com isso, estando tudo certo, a gente agenda um dia para as testemunhas comparecerem junto ao cartório. Essas testemunhas, normalmente, eu recomendo que não sejam da família, mas que sejam amigos próximos, porque se amanhã ou depois o juiz chamar a testemunha por algum motivo de dúvida e perguntar para a testemunha se ela tinha certeza que o testador estava lúcido naquele dia, a pessoa tem condição de falar, sim, conhecia ele há 20 anos e ele estava plenamente lúcido e capaz naquele dia. Ok. Então, é muito difícil quando isso é feito pelo cartório, porque o próprio tabelião, ele tem as ferramentas dele na hora da entrevista de saber se a pessoa está lúcida ou se a pessoa está em dúvida. Então, são várias perguntas que o tabelião faz, normalmente em sala fechada, que é só ele e o testador. Na maioria das vezes, eu faço até questão de nem estar presente nessa entrevista, justamente para não dar o induzimento ao testador dele perguntar para mim, e agora, né? O que eu vou responder para o tabelião? Então, isso em casos mais específicos, principalmente quando o testador tem um pouco mais de idade. Porque aí, o que acontece? As pessoas vêm lá depois e falam assim, mas ele estava com 80 anos, ele não podia mais testar. Muito bem. Essa é outra coisa muito importante. Não importa a sua idade. Tá? Se você tem 95 anos e está lúcido, você pode testar e fazer a sua disposição de vontade da maneira tal qual você quer. Então, as pessoas acham que depois de uma determinada idade, meu pai não pode mais vender o imóvel, porque ele já fez 70 anos. Agora o imóvel é meu. Não, de jeito nenhum. Então, essa importância da questão do testamento vale, inclusive, para essas pessoas que lá na frente têm essas questões patrimoniais a serem resolvidas. Tem uma coisa importante também, que é com relação à questão do... Como é que você faz para dentro de um eventual testamento, você colocar uma cláusula... Eu tinha feito uma anotação aqui importante sobre a questão da declaração... o testamento vital, eu tenho que falar ainda sobre o testamento vital, que é uma coisa moderna, mas eu quero falar uma coisa antes, que é uma coisa importante sobre o testamento também, que eu achei legal para colocar para os colegas, que seria a questão de você... Eu fiz uma colinha, a colinha está aqui do lado. Da deserdação. Isso é uma coisa importante também de falar, que você pode fazer uma deserdação através de cláusula testamentária. Então, da mesma forma que a gente tem a questão de você deixar esse recado para a justiça,
no caso do tutor do filho menor, você tem, no caso de deserdação, algumas questões que você deve obedecer, que estão previstas no Código Civil, mas a regra geral é que, assim, se eu tenho um herdeiro, mas eu não quero que ele herde o meu patrimônio, então eu posso colocar no testamento o motivo pela qual ele não, que eu não quero que ele receba o meu patrimônio. Então, isso é difícil, é uma cláusula que ela já automaticamente, a partir da hora da abertura da sucessão, ela já vai criar um litígio entre os familiares, mas você fazendo um testamento bem feito e justificando de acordo com aquelas linhas que o Código Civil fala com relação à questão da deserdação, você pode tirar, por exemplo, um dos filhos de ser o seu herdeiro necessário. O que significa isso? Se ele se atentou contra a vida, se você tem essa prova de que ele tentou te matar, ou eventualmente ele não te deu atenção no momento de doença, ou que ele há muito tempo não vem, ele não faz parte mais da família, e você tem essas questões vinculadas e você não quer que ele receba parte do patrimônio, há a possibilidade de fazer a desertação através de uma cláusula testamentária. É difícil, eu passei por um caso até hoje de uma avó que deixou os netos, e aí um dos netos, ela não queria que recebesse justamente porque incorria em algumas das questões previstas no Código Civil, e realmente se abriu um processo judicial e ele foi comprovado que realmente ele não iria receber e ele não recebeu a herança. Mas é um processo também que durou 5 anos. Então, é assim, tudo isso é objeto de uma disposição de última vontade. Então, a disposição de última vontade é aquele recado que você deixa para a justiça, é aquele recado que você deixa para os seus próximos, para os seus próximos, com relação à questão daquilo que você deseja depois que você não estiver mais aqui. Então, a gente tem inúmeros casos, e a gente sabe, né, de tantos problemas familiares, que um testamento resolveria tudo. O que mais acontece é briga entre família do primeiro e do segundo casamento. Então, é assim, deixou uma casa para o primeiro, deixou uma casa para o segundo, aí todo mundo vem herdar a casa do segundo, e o pessoal do segundo, o patrimônio do falecido, não pode receber porque a outra parte da herança já foi feita lá atrás. A herança não. Quando o pai saiu de casa, no primeiro casamento, ele deixou tudo para trás, e aí os herdeiros do segundo casamento, no meu ver, eles são mais prejudicados por não ter a questão da parte disponível sobre a parte maior do patrimônio que ficou hoje. Então, isso tudo é uma coisa tão importante que, se as pessoas soubessem como funciona e como é prático fazer um documento desse, a ideia é que todos fariam um testamento, né? Eu tive algumas aulas específicas com relação ao testamento e eu ouvi do professor Davos Maluf essa descrição, que se todos soubessem como é tão importante ter um testamento, como é importante você deixar o teu último recado, você poderia realmente, todos nós teríamos que fazer o nosso testamento. O meu já está feito. E outra coisa que é importante, que eu lembrei agora, com relação ao seguinte, é a questão do testamento vital. O testamento vital, ele hoje é feito pelo tabelião, né? Você até pode fazer ele de forma escrita. A normatização ainda, o regramento jurídico brasileiro, ele ainda não reconhece esse documento diretamente como um documento oficial. Mas existe uma determinação do Conselho Regional de Medicina que faz valer essa questão do testamento vital. E o que significa isso? Significa que você deixa uma disposição de vontade para que esse documento seja utilizado a partir da hora que você tem a sua incapacidade através de uma doença, que você não possa mais se comunicar através de uma doença, ou que, eventualmente, você fique interdito. Então, o que acontece? No testamento vital, a ideia é que, numa eventual doença
que eu vá para o hospital e essa doença seja uma doença em estágio terminal, que isso me leve às questões que não existe uma recuperação, uma coisa que eu vou depender de procedimentos médicos para ficar vivo. Então, você pode simplesmente, através dessas questões, determinar o que você quer e o que você não quer que aconteça por ocasião de você não poder se comunicar numa situação de coma ou numa situação de demência dentro de um leito hospitalar. Então, esse documento foi criado justamente, talvez até para a questão da dignidade humana. Então, existem muitas pessoas que se preocupam com isso, e é uma coisa realmente muito importante, é uma coisa que eu explico muito aqui no escritório, com relação à questão de você estar, a pessoa, né, está no estágio final, e aí o que acontece? Acontece uma parada cardíaca, e aí, por obrigação, o médico tem que voltar a pessoa, ele vai fazer os procedimentos. Então, o que acontece? Se você já está no estágio terminal, você simplesmente pode colocar isso no seu testamento vital, que se eventualmente eu apagar, ok, acabou, muito bem. Não precisa ficar em cima daqueles procedimentos médicos, não precisa ficar fazendo com que o sofrimento se ocorra e passe para frente, mas porque é um estágio terminal, é um estágio que não retroage, né? O testamento vital serve para isso. Então, principalmente por questão da dignidade humana, da pessoa determinar que em determinadas situações médicas, simplesmente, a gente não pode falar que é desligar o botão, né? Mas é mais ou menos isso. Ou seja, é um recado que você deixa para o médico, que se eventualmente você tiver uma parada súbita, ou se eventualmente não tiver, você não tenha mais nenhum tipo de questão de retrocesso com relação à doença, que ela siga o trajeto normal da vida até o passamento, sem maiores procedimentos médicos. Então, isso é uma coisa legal, é uma coisa que tem bastante gente procurando, né? É um documento também que é feito no tabelião de notas, isso é um documento mais simples, vamos dizer assim, de ser feito, porque, na verdade, é um documento que você explica para o tabelião que você quer fazer essa disposição, ou, eventualmente, na própria internet você vê modelos, né? E aí você assina com 2 testemunhas, faz o reconhecimento de firma por autenticidade, mas, mais uma vez, o mais importante é você sempre fazer perante o tabelião, porque no tabelião o médico não vai ter dúvida, ele vai pegar daquele documento e vai ver que aquele documento é oficial. Então, eu acredito que o objetivo da palestra era realmente passar para os colegas, né? Passar para os amigos, a importância de você conversar, porque às vezes a questão não é sua, mas é do teu amigo, do teu vizinho, de um tio, né? O que eu quis foi plantar uma sementinha para que as pessoas entendam a grande importância de você fazer esse pedacinho de papel que causa, assim, lá na frente, ele não causa nenhum trabalho na hora da sucessão, não causa nenhum trabalho na hora de você abrir o inventário. Esse documento é tão importante, ele faz com que tudo seja resolvido às claras, da forma que o testador deseja, da forma que, eventualmente, é o meu desejo. É aquilo que eu quero que fique para os meus bens. O doutor Hilário até brincou agora, a gente não sabe se a gente vai estar lá de cima ou lá de baixo olhando, né? Mas o que a gente quer é que seja cumprido o que está escrito naquele papel. Então, essa é uma coisa, é o que eu trouxe na palestra para poder dividir com os colegas. E assim, se a gente colocar aqui quem tem dúvida, a gente vai ficar até meia-noite. Mas pelo menos eu consigo, né, conversar um pouquinho com vocês aí. E se vocês tiverem algumas dúvidas, a gente pode tentar solucionar elas agora. Brilhante, doutor Alessandro. Brilhante. Você vê, o testamento é algo que eu digo, seja instância superior ou instância inferior, para quem acredita, né? A gente quer que seja, se não, seja de onde estiver, eu venho buscar ali quem não cumpriu o que eu determinei. Eu vou passar aqui a palavra para a doutora Andréia, que ela levantou a mão.
para que ela possa fazer as considerações ou uma pergunta ao doutor, que tem muita dúvida aqui. Nós vamos tentar tirar algumas delas e vamos continuar. Bom mesmo, é legal, que bacana. Então, o meu é uma dúvida, já tenho várias dúvidas, eu vou fazer uma só para a gente não congestionar aqui, viu, doutora Alessandra? E, na verdade, é com relação ao testamento vital. Eu não sei se ele tecnicamente é realmente um testamento, né? O que documento, né, seria classificado. E, assim, o testamento, ele é, igual você colocou, ele é sigiloso. E como é que eu vou dar conhecimento aos meus familiares que eu tenho um testamento vital, né? E também, se nesse testamento vital eu posso colocar que se eu estiver impossibilitada durante um tempo, né, de me comunicar, se eu posso ter um tutor ou alguém que vai administrar meus bens, assim. Então, eu queria, né, ver se você poderia, assim, esclarecer isso daí. A questão do testamento vital, você faz ele e realmente você teria que nomear uma pessoa da família para saber que você tem esse documento. Isso é muito importante, por quê? Porque realmente essa pessoa que vai levar o conhecimento ainda em vida sobre as questões das suas disposições acerca dos procedimentos que você quer ou não quer fazer. Então, esse testamento vital, ele, embora a gente saiba que o testamento ele tem essa cláusula da proteção do segredo, no caso do testamento vital não tem como fazer isso. Você até pode determinar, com relação à questão do seu testamento vital, aquela pessoa que vai ser responsável por administrar o teu patrimônio, supostamente, se você fica, ou momentaneamente, ou se você se é declarada a incapacidade completa, você pode nomear até quem pode administrar, mas com questão de administração, porque aí, nesse momento, é onde entra a interdição. Então, é outra ferramenta jurídica que existe para poder fazer a questão da administração geral do patrimônio, né? Então, você pode, no testamento vital, você pode desempenhar quem vai te acompanhar no médico, quem vai escolher os médicos que você vai passar, os hospitais que você quer e os procedimentos, né? E aí, com relação à questão do testamento, o testamento em si, doutora Andréa, a gente tem a questão de você querer ou não apresentar isso para a família. Normalmente, quando a gente faz o testamento, a primeira coisa que a gente faz é falar que, meu testamento está aqui. No dia que eu for embora, você pega ele ali e leva para o advogado e fala para ele fazer do jeitinho que está aqui. Em determinados casos, você, por exemplo, está fazendo o reconhecimento de um filho fora do casamento, às vezes acontece. Então, você não pode mostrar isso para a família, senão eles vão te matar antes da hora, né? Então, nesse caso, o que você faz? Você ou deixa o testamento com o seu testamenteiro, né? Você deixa essa cópia desse documento para aquela pessoa de confiança, ou, de outra forma, você simplesmente joga ele dentro do bueiro mesmo. Então, você saiu do cartório, passou no primeiro bueiro, jogou ele lá dentro, ninguém nunca mais vai ver ele. Só vão descobrir ele na hora do primeiro procedimento após a abertura da sucessão, que é o quê? Tirar a certidão testamentária. Porque ou no cartório ou no fórum, a primeira coisa que a gente pede é o quê? Os documentos pessoais de todo mundo, a certidão de óbito do autor da herança e o RG para a gente poder tirar a certidão do colégio notarial. E aí, na certidão do colégio notarial, vai estar lá à disposição de última vontade. Aqui já aconteceu de entrar testamento, eu ligar para a família e falar assim, vocês sabiam que ele deixou o testamento? E aí já todo mundo começa a chorar, xingar. Parece filme. Parece um filme. E aí você junta todo mundo para fazer a leitura, então você faz aquela solenidade quando as pessoas não sabem, né? Mas, em regra geral, o testamento, ele permite justamente isso, que você, se quiser, você tem total segredo de tudo aquilo que você quer dispor, para que aí depois que você for embora, as pessoas vão saber, né? Então, essa ferramenta, através do tabelião de notas, você tem essa garantia de saber que lá na frente vai aparecer esse registro. Obrigatoriamente, você tem que pedir isso. Tá bom, obrigada, doutor Alessandro. Eu lembrei também no detalhe, que eu não tinha marcado aqui, mas é uma coisa legal. Eu fiz um testamento, algum tempo atrás, de que era um testamento com encargo, e aí o que acontece? O que significa o encargo?
é quando você deixa alguma coisa para alguém, mas com uma obrigação. Você pode fazer isso por testamento? Pode sim. E aí, eu estou colocando duas informações. O primeiro, do encargo, que você pode legar uma determinada coisa para tal pessoa, desde que ela faça alguma coisa que seja lícita, que seja normal de ser feita, né? Você não pode também determinar que a pessoa faça alguma coisa errada. Mas, de regra geral, essa pessoa, ela deixou o encargo para que as pessoas cuidassem dos gatos dela. Então, essa pessoa tinha vários gatos, tinha um bom patrimônio e não tinha mais ninguém. Então, ela alegou o quê? Que o patrimônio iria ficar com os empregados, mas que os empregados teriam a obrigação de cuidar de todos os gatos. Ou seja, um testamento pet. A pessoa gostava muito de gato, a senhora gostava muito de gato, e ela tinha uma preocupação muito grande de que, se ela fosse embora, o que iria acontecer com os pets dela. Então, isso é uma coisa também que há a possibilidade de você fazer o legado. Temos algumas perguntas. Temos assim. Deixa eu só complementar uma situação com relação ao testamento vital. O testamento vital ele ficou um nome doutrinário, né? Então, ele não tem o segredo do testamento para disposição após a morte. Doutor, travou de novo. A internet lá mesmo, que com certeza está... Tá ruim. É que hoje começou o 5G, eu acho que não está funcionando o 5G. Não funciona nem 2G. Será? Vamos ver se vai voltar. Vamos ver se ele volta. Se ele não voltar, a gente tem algumas perguntas aqui. Eu consegui abrir o chat aqui no meu celular. Voltou, doutor, Hilário. O senhor travou e voltou agora. Voltou. Então, começou as considerações do testamento vital. Então, o testamento vital, ele não tem o segredo da disposição da morte, né? Então, eu já cheguei a colocar a disposição de testamento vital na Constituição de... Então, a pessoa, o casal ali, querendo... Tá travando de novo. Travou mesmo, Hilário. A gente só conseguiu entender que você colocou essa cláusula do testamento vital na Constituição da União Estável, né? A gente só conseguiu entender mais ou menos aí, acho que foi isso. Então, eu vou tentar mudar a conexão. Se a quiser, doutor, fazer a pergunta da doutora... A gente tem perguntas aqui, doutora e eu vou tentar Aurélia. mudar, ver se eu mudo a conexão. Tá, a doutora bom. Aurélia, é isso? Tá, a doutora Aurélia perguntou aqui. Doutora Alessandra, temos uma pergunta da doutora Aurélia aqui? Sim. Tá me ouvindo? Ó. Ela fala o seguinte: na ação judicial de abertura de testamento, é necessário citar todos os interessados ou o juiz só irá verificar a formalidade e concluir? E ela faz uma segunda pergunta, vamos ver. Posso, após a abertura do testamento e conclusão com a sentença de trânsito em julgado, realizar a abertura do inventário no extrajudicial? Sabendo que preenche todos os requisitos para assim se realizar o inventário no extrajudicial? Então, são duas partes. A primeira parte é com relação à questão da abertura, registro e cumprimento do testamento, que é o primeiro ato que a gente faz a partir da hora que a gente tem o conhecimento do testamento, que existe um testamento, e a gente quer provar a validade dele e que não existe nenhum vício com relação à questão da lavratura do testamento. Então, nesse primeiro ato, você faz a petição ao juiz e simplesmente apresenta o testamento em juízo. Então, não há necessidade, nesse momento, de você apresentar os herdeiros no processo ou, eventualmente, você trazer, nessa ação do registro, os legatários ou os herdeiros necessários. Isso é feito a partir da hora que você faz a abertura do inventário judicial. Normalmente, o que a gente recomenda, quando a gente recebe os documentos, a gente já tem mais ou menos um pouquinho da história, se ela vai seguir mais para o litigioso ou se ela já vai seguir direto para o extrajudicial.
Então, quando você sabe, por exemplo, que já existe alguma briga em família, briga, litígio, né, essas coisas, o que a gente recomenda seria o quê? Que o advogado faça, do prazo de 60 dias, a primeira petição inicial com a abertura, registro e cumprimento do testamento, apresentando o testamento em juízo. É uma petição relativamente simples, que você vai obedecer aos certames do Código Civil e do Código de Processo Civil. E, na sequência, no mesmo dia, a partir da hora que você tem o número do processo, sabe que vara que caiu, você já abre o inventário judicial, faz o protocolo e fala que você peticionou anteriormente a abertura do testamento e para o juiz aguardar, sobrestar o feito do inventário até que seja registrado, para que aí sim você faça a citação de todos os herdeiros, de todos os legatários. Então, a citação é feita só no inventário, na questão do judicial. No extrajudicial, assim, é muito prático, mas o entendimento é que existe o provimento 37/2016 da Corregedoria Geral da Justiça de São Paulo, que ela determina que o juiz do registro do testamento, que ele faça a autorização para que o tabelião possa lavrar a escritura. Então, é um despacho simples, mas que é obrigatório, porque senão o tabelião não pode, pelo seu livre-arbítrio, e mesmo sabendo que estão todos, são todos maiores e capazes e estão de acordo, o tabelião tem que mencionar essa decisão que o juiz autorizou. Então, da sentença de que ele registrou o testamento, que ele não apurou nenhum vício, que o testamento é plenamente válido e capaz, o que ele faz? Ele abre mais um item abaixo e fala, sendo todos maiores e capazes, proceda-se ao inventário extrajudicial. Então, isso traz uma praticidade muito grande na hora que você faz a petição em juízo, de você já demonstrar nessa primeira petição da abertura que realmente são todos capazes, que são todos maiores de idade e que estão de pleno acordo. A doutora Aurélia. Muito obrigado, doutora, pela pergunta. Mais uma. O juiz clerizado aqui na capital, até com menores. Eu vi já, doutor. Eu vi uma decisão com menores, e como era só para receber, não tinha outras informações processuais, o juiz autorizou a fazer o inventário extrajudicial com menores. Isso. Porque o tabelião, ele só tem que ter 2 cuidados. De chamar o testamenteiro, que vai comparecer ao ato, e cumprir o testamento literalmente como está disposto no testamento ou como foi disposto a determinação do cumprimento. Não é? Então, alguns juízes aqui, e como se trata de testamento, alguns juízes aqui, se for se tratar da capital, é do Fórum Central, é exclusivo, né, competência exclusiva, tem aí autorizado a realização de inventário extrajudicial com testamento menores pelo extrajudicial, que é muito bom e torna muito prático para as pessoas, né? Eu tive um caso semelhante, doutor, mas, infelizmente, houve o cometimento da viúva. A viúva era interdita. E aí, o objetivo, como nós tínhamos visto uma decisão dessa, eu entrei com um pedido judicial demonstrando na vara de família que, sendo a viúva interdita, mas ela recebendo a parte de 50% dela, como seria respeitada a minha ação, se a juíza autorizaria que a curadora, que era a própria filha dela, que pudesse assinar a escritura de inventário. Mas aí, infelizmente, antes de vir a decisão, a gente teve que peticionar o falecimento da viúva. E aí eu fiz os 2 inventários sequenciais, um e outro, né? Então, isso facilitaria muito, por exemplo, nesse caso da pessoa interdita, só de receber os bens, se essa jurisprudência aumentasse aqui do nosso tribunal, que a gente tem realmente a ideia de que os juízes de vara de família, eles entendem perfeitamente que isso poderia ser feito, né? Já vi alguns professores e alguns nomes do IBDFAN, da ADFAS,
falando realmente que haveria essa possibilidade, desde que não fosse modificada a situação que caberia à viúva, né? Se eu vou receber a ameação dela, eu poderia fazer, sim, da forma extrajudicial, justamente para poupar desse tempo que a gente tem com a máquina do judiciário. Doutor, posso fazer alguma pergunta? Tem mais alguma pergunta que foi feita? Deixa eu te fazer uma pergunta. Poderia falar um pouco sobre a substituição do herdeiro? Então, eu vou deixar para fulano, mas se fulano furar minha filha e for antes de que fique para ciclano. É verdade, doutor. Isso é uma bela pergunta e pode. Realmente, na verdade, no testamento, quando você lega, por exemplo, para várias pessoas, e aí chegou na hora de cumprir o testamento, você legou para 4 pessoas. Quando você foi embora, 2 pessoas foram embora antes de você, se está determinado o que é para cada pessoa, subentende que aquilo que a parte da pessoa ela recebe e a outra parte do patrimônio é dividida em partes iguais aos sobreviventes. E você pode fazer a substituição testamentária mesmo, de falar assim, ok, eu quero que no meu falecimento, o imóvel da rua tal fique para o meu tio fulano de tal. Só que se quando eu for embora, o meu tio já tiver ido embora, eu quero que fique para minha prima, filha dele, ciclana. Por que é tão importante colocar isso no testamento? Muito bem lembrado, doutor Hilário. Pelo seguinte, porque quando a pessoa vai embora antes da gente, no testamento, não existe sucessão testamentária. Ou seja, eu deixei para alguém com a ideia de que, tudo bem, se no dia que for embora eu não estiver aqui, vai ficar para os filhos dele. Não acontece isso. Existe um dispositivo dentro do Código Civil que fala que a herança só é válida para aqueles legatários que sobrevivem ao testador. Então, essa questão da substituição, doutor, pode ser feita, ela deve ser feita, se há o interesse do testador, em passar para os herdeiros do legatário, se assim ele desejar lá na frente. Ok. Alguém mais? Tem alguém aí que queira fazer pergunta para o doutor Alexandre? Aproveitar, que aqui ver que ele entende e a gente precisa aproveitar essas oportunidades. Deixa eu... Acho que tem uma da doutora Suzy aí, não tem, Hilário? Tem aí que ela está perguntando... A doutora Suzy colocou assim, ela, com uma curiosidade que ficou com todo mundo aqui, como ficou aí o caso dos tios que morreram com Covid, assim, juridicamente, o que ocorreu? Nós ficamos aí querendo saber aí como que foi solucionado. Final, o sobrinho recebeu tudo sozinho. Ele ficou com tudo sozinho. Tentaram entrar com uma ação, mas infelizmente o juiz não deu nem conhecimento, porque era realmente o princípio de Saizine. Então, é um princípio básico do inventário, né? Que assim, ocorreu o falecimento, se torna aberta a sucessão. E aí se tornou aberta a sucessão dela para o tio, que era o herdeiro universal, né? O código prevê, inclusive, esse título ao herdeiro universal, que seria, no caso, o marido, sem outros herdeiros. E aí, nessa sequência, depois do falecimento dele, o único sobrinho recebeu a totalidade de todo o patrimônio. Aconteceu isso lá. E aí... Estamos aqui, a doutora Ana Paula agradecendo, mas eu vou te fazer um outro posicionamento, doutor, e aqui é uma opinião que eu gostaria do doutor... Hoje, as pessoas casam 1 ou 2 vezes, né? Ou aí, alguns artistas, várias vezes. E aí você tem filhos de relacionamentos e constrói patrimônio, muitas vezes, em cada um desses relacionamentos, vamos dizer, em cada uma dessas administrações, né? Que você se faz a sociedade com a pessoa, você constrói um patrimônio. Como o Código Civil, lá no 1829, na última parte dele, colocou que o cônjuge concorre ali com bens particulares, né? Então, os bens particulares, muitas vezes, advindo de um esforço de um outro relacionamento, e que eu tenha um filho lá e tenha um filho aqui, e aí
O testamento também ele é uma grande ferramenta para que eu possa trabalhar esse período de aquisição de patrimônio. Então, por exemplo, olha, eu construo aqui com minha atual gestão todo um patrimônio, eu tenho um filho, se eu venho falecer, meu filho fica com com 50% e essa aqui vai concorrer. Então, eu posso também trabalhar nessa... O testamento serve muito para isso também hoje, né? Principalmente o código com essa redação um pouco estranha que foi colocada. Existe muita discussão, e assim, a jurisprudência, a doutrina, os doutrinadores, a gente ainda pega hoje, né, doutor, essa questão de alguns entendimentos diferentes com relação aos bens particulares, né? Mas a regra geral, pelo menos a que eu compartilho, é a mesma que é a máxima que todo mundo compartilha. Ou seja, a gente está lidando aqui com que, daqueles bens particulares que vieram antes do casamento, ela herdaria junto com os demais herdeiros. Isso sejam os filhos do primeiro, do segundo ou do terceiro matrimônio, né? É a última viúva favorecida. O testamento é a grande ferramenta que o testador tem, que essa pessoa tem aí, que está no terceiro, no quarto casamento, de arrumar isso daquilo que supostamente ele já deixou para trás e para aquilo que principalmente a família de hoje não seja tão prejudicada. Então, isso significa o quê? Que ele pode chamar, embora ele não tenha feito isso lá atrás, ele pode chamar até, eventualmente, como um adiantamento de legítima, aquele imóvel que ele deixou para o filho do primeiro casamento. Então, ele divorciou. Normalmente, os divórcios antigos, o que a gente fazia? A viúva ficava com o usufruto e o imóvel ficava com os menores, né? A gente tem muito essa situação. Muito bem, eu fiz uma doação lá atrás. Esta compensação da balança, ele pode chamar hoje no testamento, e, na minha opinião, ele deve chamar isso de testamento. Por quê? Porque ele prova hoje um vínculo que existe sobre esse patrimônio atual do último casamento dele, que ele possa compartilhar as questões dos herdeiros, mas que os cônjuges ficam protegidos com relação a, por exemplo, os filhos do primeiro casamento não vinham agora tomar parte da casa que a viúva ficou a vida inteira com ele, do segundo casamento. Lutaram lá para conseguir uma casa, financiaram, ficaram 20 anos pagando, e aí ele vai embora, ela tem que vender a casa para dar parte dos meninos. Então, consegue arrumar ali pelo menos 75%, se consegue ali ajustar, né? E você tem essa questão de ajustar a parte disponível, quer seja para a viúva ou para os herdeiros atuais, e a gente tem, dentro do testamento, a gente pode contar a história dentro do próprio testamento. Então, a maioria dos testamentos que a gente pega para fazer, a gente vê assim, eu quero que pelo meu falecimento, a minha casa fique para minha sobrinha fulana de tal. E que fique com a cláusula de comunicabilidade e inviolabilidade, e aí ele explica por quê. O novo código ele pede essa explicação, que normalmente é para proteger de eventuais credores, das vicissitudes das relações matrimoniais atuais, enfim, para proteger o patrimônio para essa pessoa. E aí, o que acontece? A gente pode contar a história da pessoa dentro do testamento e aí, ao final, resumir o desejo dela hoje. Então, por isso que é tão importante você fazer várias entrevistas com a pessoa, para você entender realmente a questão, ouvir, né? E isso é uma coisa difícil de você passar por um tabelião, porque o tabelião tem os afazeres dele, o tabelião substituto tem o dia a dia, que é muito corrido no cartório, a gente sabe que é muito corrido. Nessas questões, fica a orientação sempre da pessoa procurar um profissional técnico, especializado nesse tipo de relação familiar, né? Um técnico de família e sucessões, para que possa ser feito de forma certa o testamento. Certo. Pelaguina Advocacia pergunta o seguinte: há possibilidade de afastar concorrência em testamento? Assim, acredito que a gente está falando da concorrência com relação o colega deve estar falando com relação ao cônjuge e aos herdeiros. Será que é isso, doutor? Porque a concorrência só vai haver entre eles, né? Entre os colaterais, se fosse, né? Acredito que seja isso.
Ou no caso do companheiro, será? Não sei, tem que doutor Renato Pelagalli, não é? Doutor Renato, esclarecer? Doutor Renato, se puder, foi um pouquinho mais concreta a pergunta. Que há possibilidade, há. Agora, se vai ter validade, aí é diferente, né? O que acontece? Quando você quer afastar a concorrência dos herdeiros em si, de uma grade de herdeiros com a outra, você tem que ver primeiro a disponibilidade do que cada um tem o seu direito. E aí, legar cada situação para cada qual herdeiro, né? Você poderia ser feito, mas desde que fosse muito bem explicado, para não haver dúvida na hora da sucessão. Isso mesmo, numa união estável, que o doutor Renato complementou. É polêmica, ele quer. Isso, polêmica. Agora eu entendi a pergunta. Fogo no parquinho. Assim, em regra geral, se obedecer o Código Civil, se a gente entender a súmula 377, se a gente pegar a inconstitucionalidade do artigo 1790, e que cônjuge é a mesma coisa que companheiro, a gente entende que não tem como fazer essa concorrência, que eventualmente ele vai concorrer junto, né? Agora, existem alguns julgados, existem algumas decisões, pequenas decisões, que estão sendo levadas até o Supremo. E quando chega lá em cima, provavelmente até se tornar uma tese repetitiva, para que isso influencie todos os demais casos, como aconteceu com a questão do artigo 1790, eu acredito que ainda vai demorar. Mas o testamento em si é uma ferramenta que traz o recado do quê? Olha, eu estou casado com separação total de bens. Eu não tenho filhos. Eu quero que o meu patrimônio, no meu falecimento, fique totalmente para minha mãe. Porque é um patrimônio que veio do meu pai. Muito bem. Você fazendo um bom testamento, já vi, nunca fiz, mas já vi a leitura e sei que alguns tabeliões aqui em São Paulo, que são mais puxados para o direito de família, e nós temos ótimos profissionais, eles aceitam fazer esse tipo de testamento. E aí, fica com aquela condição, né, doutor Hilário? Você sabe o que você está alegando, que é que em qualquer testamento vai seguir essa situação. Se ele vai ter a validade lá na frente, é a justiça que vai determinar, é o juiz que vai decidir. Então, quanto mais informações você coloca agora, melhor. Exatamente. O testamento ele tem justamente essa situação. E tanto é que eu digo que o testamento é o ato mais solene e mais importante da atividade notarial. Sim. Tanto que ele é privativo do tabelião, né? Ou seja, só o tabelião e os substitutos ali devidamente autorizados é que podem lavrar. Escrevente não pode lavrar testamento, né? Embora o STF tenha tido, em algumas decisões, relativizado algumas formalidades do testamento, que me parece um pouco complicado, né? Mas ele tem aí decisões que relativam. Mas você vê que o testamento ele é tão importante que, ainda que nulo, ele convalida. É o único ato nulo que convalida. É isso aí, doutor. Tamanha a importância. A importância da vontade e da disposição que as pessoas que se tenha, né? Passado um tempo, é o único, né? Todos os atos nulo nunca se convalida, exceto o testamento, né? Temos mais perguntas? É por isso que eu falei, é um tema maravilhoso que a gente ficaria várias palestras debatendo, cada uma sobre determinado assunto. Realmente, eu gosto muito de lidar com isso. O meu início, quando eu era auxiliar ainda do 25º Tabelião, eu fui datilógrafo de testamento. Então, eu preparava as minutas e passava para a tabeliã para ela fazer a conferência, para depois fazer a entrevista. Então, desde aquela época lá, dos meus 18, 19 anos, eu já comecei a mexer e está aí porque eu gosto tanto de mexer com essa matéria até hoje. E é gostoso escutar as histórias, é muito gostoso. Eu, particularmente, gosto muito de atender e escutar as histórias, os motivos, e aí realmente a função notarial e do advogado que se faz, seja fazer procedimento particular e tal, algo essencial. Você mexe realmente com
fazer um trocadilho aqui, mexe realmente com a vida das pessoas, né? E assim, eu ouvi pelo menos mais de 5 pessoas falando para mim que a pessoa estava dormindo em paz. Então, isso é uma coisa muito legal. Por quê? Porque é uma pessoa que tem uma preocupação de como é que vai fazer, como é que vai resolver, e aí depois que acontece, depois que fecha o testamento, depois que assina, vai embora, aí a pessoa me manda um e-mail dizendo assim: o senhor não sabe como eu estou feliz por ter assinado esse documento. Eu estou dormindo em paz. Então, é assim uma coisa que para o testador, para aquela pessoa que tem o desejo da vontade de deixar isso, a função social do testamento é plenamente válida e isso, de acordo com o que o tabelião faz, a pessoa se sente realmente protegida com relação ao desejo que ela tem para a sucessão dela, para o pós-vida da pessoa, né? Isso é muito legal mesmo. Você sabe que eu fiz uma vez, uma pessoa chamou um testamento, e olha que interessante. E o testamento, ele foi tão somente de um irmão que não falava com o outro, tiveram uma briga lá, e ele não falava com o irmão há 35 anos, e o testamento continha uma única situação de pedido de desculpa ao irmão. Essa era a disposição. Essa era a disposição. Então, você vê que às vezes as pessoas não falam em vida, né? Mas, tipo, O recado... para que passe depois aí, seja a instância que for, tranquilamente, né? Tranquilamente. Então, esse testamento ficou marcado para mim. É realmente muito, muito bacana isso. E assim, cada vida tem a sua história e o seu testamento, né? E é isso que realmente é muito legal da gente escutar e poder ajudar, né? Porque, acima de tudo, eu penso que o grande benefício é você dar paz para a pessoa, você saber que a pessoa está feliz que ela resolveu esse problema na vida dela. Exatamente. Vida, né? Temos mais perguntas? Alguns recados? Doutora, nós já passamos horário, né? Aqui do nosso horário, né? O assunto foi tão bom que a gente não viu passar. Não viu passar. Eu estou sem relógio aqui. Senhores, agradeço a todos. Professor Alessandro Munhoz, muito obrigado. Palestra sensacional. É sempre bom esse papo, papo gostoso. O assunto falecimento, capotamento, ele é um pouco chato, mas é algo que a gente tem que conversar, é algo que tem que tratar. E quando vai se tratando com naturalidade, quando vai se tratando com essa leveza, como o doutor colocou, vai percebendo que as coisas podem realmente ser ajustadas, né? Agradeço a todos. Doutor André, tem algumas considerações de recados da Dinotari? Sim, primeiro queria agradecer muito ao doutor Alessandro, que trouxe um tema que realmente é um tema, assim, é difícil até, né? Às vezes você trazer isso para o cliente. E, assim, da forma que ele trouxe aqui para a gente, também como profissional, foi assim, espetacular. Só agradecer. E também fazer um convite, próxima semana, dia 11 de agosto, dia do advogado, e teremos uma palestra especial com o doutor Narciso Orlandi aqui, na Dinotari. Mais do que especial, né? Doutor Narciso. Em comemoração. E é isso. Agradecer a todos, agradecer para todos aqui que estiveram até agora nos acompanhando. E está sendo transmitido também no YouTube e vai ficar gravado e disponibilizado para que as pessoas possam rever aí. E às vezes perdeu algum pedacinho, alguma coisa, né? E aí pode tirar as dúvidas. Senhores, obrigada. Quero aqui agradecer e dar um parabéns à doutora Jorge, que é membro aqui da Dinotari, faz aniversário hoje. E passo a palavra ao doutor Alessandro para suas considerações finais, doutor, para a gente poder encerrar. Muito bom. Eu agradeço mais uma vez o convite da Dinotari. Agradeço a vocês, a doutora Andréia, que me ajudou aí a criar coragem de fazer essa palestra, né? A gente falar em público é meio complicado, né? Para quem me conhece, acha que eu estou falando besteira agora, porque eu falo muito bem. Mas, realmente, o difícil é começar, né? O difícil é a gente... eu achei que eu não ia ter meia hora de assunto para a gente se falar, e realmente passou muito rápido, e é justamente por isso, porque esse tema é muito bom, né? Esse tema, para quem gosta e para quem tem interesse, vai muito rápido, né?
A gente tem muitas outras questões a serem debatidas. Prometo que volto em breve. Quem tiver outras dúvidas que eu puder ajudar, por favor, eu fico à disposição aí pelo canal da Dinotária para poder ajudar a tirar essas dúvidas aí, para poder ajudar a resolver os problemas dos nossos amigos associados, né? E, assim, estou muito feliz de estar aqui, muito obrigado. Esse palco aqui, já vieram grandes e maravilhosos professores, né? Pela Dinotária, e eu me sinto lisonjeado de estar aqui junto com vocês. Tudo de bom, e vamos lá, aos estudos, né? A gente não para de estudar. Nós que agradecemos, doutor. Uma boa noite a todos, um beijo no coração de todos e até o próximo evento. Obrigada, boa noite, até mais. Tudo Tchau. de bom, boa noite. Boa noite. Obrigado.